Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero tratar sobre um tema que sempre é muito perguntado, é uma curiosidade de muitas pessoas. E basicamente a pergunta é a seguinte: um crente pode ter depressão? E essa pergunta é bem curiosa porque a depressão ela sempre foi associada à falta de Deus, né? Eu lembro de ter ouvido já algumas vezes alguém falar assim dentro da igreja, né? Olha, eu estou com depressão. Logo outra pessoa se levantar e dizer: você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, porque a depressão sempre foi associada com a falta de Deus. Como que eu posso admitir que eu encontrei a alegria da salvação e ao mesmo tempo estar num quadro depressivo? Mas eu quero compartilhar alguns pensamentos contigo. Eu não tenho nem, de nenhum modo a intenção de esgotar o assunto, e eu tenho certeza que tem outras pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso. Não tenho formação na área de saúde, mas eu quero compartilhar alguns pensamentos bíblicos contigo. Existem dois textos, na verdade, que me chamam muita atenção acerca da origem das enfermidades, né? Uma enfermidade ela pode ter origem no corpo, ela pode ter origem na alma e ela pode ter uma origem espiritual, de uma opressão maligna. Tem um texto lá em Lucas capítulo 6, que eu quero ler aqui com você, que ele é muito curioso e desperta a minha atenção as palavras que Lucas usa nele. Lucas capítulo 6, versículos 17 e 18, a Bíblia está dizendo que tem uma multidão de diversos lugares que estão indo ver Jesus. E olha o que diz o versículo 18. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados de sua enfermidade, como também os atormentados de espíritos imundos. E aí Lucas diz, e eram curados. Eu achei curioso que Lucas ele não usou e eram libertos dos espíritos imundos, falam e eram curados. Isso já é curioso. Mas nós vamos lá para o capítulo 13 do mesmo evangelho, evangelho de Lucas, e no versículos 10 até o 13, Jesus está na sinagoga e ele conta o episódio em que uma mulher está curvada, ela está com um problema de coluna que ela está quase na posição de 90 graus. Então vamos lá, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, atenção ao termo, espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aí agora vem a ação de Jesus. E vendo Jesus, chamou-a para si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Eu faço questão de ler esse texto para te mostrar que sim, existem doenças que têm origem em opressão espiritual. Então, quando o espírito maligno, que naquele momento já fazia 18 anos que acorrentava a mulher naquela enfermidade física, ele foi expulso, aquela mulher foi curada. Provavelmente, se eu e você olhássemos para aquela mulher, a gente ia dizer, olha, ela precisa de um fisioterapeuta. O problema dela é na coluna, um problema físico estético. Mas Jesus, com o discernimento máximo que alguém pode ter, ele vai lá e identifica que aquilo era uma corrente espiritual. Agora, esse discernimento, ele não está apenas liberado para Jesus, mas também para os seus servos. Todos os milagres que Jesus, homem, fez, ele fez pelo poder do Espírito. E esse mesmo Espírito Santo também está disponível para mim e para você. Então, só aqui a gente já percebe que doenças podem ter origens físicas, emocionais. Isso aqui você nem precisava conhecer o Evangelho para saber, a ciência mesmo já traz isso para quem está dentro ou fora da igreja, não tem problema. E também origem espiritual, como eu te mostrei em alguns versículos aqui, bem rapidamente. A questão é que quando se trata de depressão, a gente vai para o outro extremo. As pessoas espiritualizam tudo. E aí vem o questionamento. Como que eu posso ser crente e ser oprimido por um espírito de depressão? Acontece que, sim, a depressão ela pode ser desencadeada por uma opressão espiritual. Só que existem diversos gatilhos que desencadeiam depressão. Eu conheço pessoas que entraram em processos depressivos profundos por conta do fim de um relacionamento amoroso, por conta de uma perda financeira muito grande. Então o gatilho não foi uma opressão maligna, mas uma situação que desencadeou um desastre emocional na pessoa, um processo depressivo muito grande. Bem como a ciência vai nos mostrar que alguns processos depressivos eles são destravados através de desequilíbrio hormonal.
né? Então, brincando até com você, eu posso te dizer, você não precisa de uma oração, você precisa de um nutricionista. Então, basicamente, querido, a depressão, ela não tem apenas origem espiritual, ela pode ser desencadeada por problemas emocionais ou por problemas hormonais, físicos, sabe? Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que têm profunda autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre demônios, que pregam e é fogo puro, que cantam e é unção, é óleo, mas a pessoa não se cuida na alimentação e por isso tem diversas enfermidades. E aquela enfermidade não é o diabo se levantando, é apenas uma falta de zelo com o próprio corpo esse que nós precisamos cuidar, já que é um presente que Deus nos deu. Precisamos ter a mordomia do corpo. Isso aqui dá até outro vídeo. E tem também a questão emocional. E assim, existe um mito meio que inconsciente, né? Há um tempo atrás isso era até consciente, mas é meio que inconsciente, o mito de que cristão não pode sofrer. Pelo contrário, a Bíblia fala, o próprio Jesus garante, no mundo vocês terão aflições. Se nós olharmos a história de homens como Elias, um dos maiores profetas da história, Elias, em um determinado momento da vida dele, talvez depois do auge dele, em que ele vence os profetas de Baal, ele liberta a nação de Israel num grande ato, ele vai para uma caverna e se isola e quer acabar com tudo, não quero mais ministério, não quero saber de ninguém, se isola, quero morrer. Né? Nós vemos Jonas, que é um outro famosíssimo homem de Deus da Bíblia, pedindo a própria morte a Deus. Nós podemos passar por Moisés, Davi e algumas pessoas da própria Escritura que são referências históricas da Bíblia, que passaram por situações emocionais gravíssimas. E pasmem vocês, lá em Marcos capítulo 14, verso 34, o próprio Jesus vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Tiago, você está dizendo que Jesus teve depressão? Quem sou eu para dizer isso? Estou longe disso, eu não tenho nem habilitação para dizer que uma pessoa do meu lado tem depressão. Afinal de contas, como eu disse no início do vídeo, eu não tenho formação na área de saúde. O que eu quero te dizer é que, inclusive, Jesus passou por desafios emocionais poderosíssimos, extremos. Então, o fato de nós sermos cristãos, de nós aceitarmos a Jesus, do sangue de Cristo estar sobre nós, não nos impede de nós passarmos por situações emocionais desafiadoras. Por isso, é possível sim que um cristão tenha depressão. Agora, se você está debaixo do sangue de Jesus, tendo uma aliança com Cristo, eu te garanto que não há cadeia espiritual que supere o poder do sangue de Jesus. Então, se alguém disser assim, o cristão não pode ter depressão, e eu acredito, Tiago, humildemente compartilho minha opinião, de que talvez o cristão está de acordo com a Bíblia, viu? Não apenas o que se diz, mas que está de acordo com a Bíblia. E ele pode não ter depressão por opressão espiritual. O sangue de Jesus liberta ele de toda a cadeia. Mas se ele não administra bem as suas emoções, se ele não administra bem nem sequer o seu corpo, esse processo depressivo pode ser desencadeado por outros gatilhos que não espiritual. E eu faço questão de enfatizar isso porque a pessoa que passa por depressão dentro da igreja, ela lida com um fardo duplo. Já é o fardo da depressão, que é pesadíssimo, que é um negócio terrível. E o segundo fardo, que é ela se culpar, porque ela acha que Deus se afastou dela, que Deus está distante dela. Quando na verdade, querido, quando mais necessitado você está, mais Deus está disponível para você. Eu lembro de uma conversa que Jesus tem com os fariseus, que ele diz assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, eu quero fechar esse vídeo te dizendo o seguinte: não espere estar bem para buscar a Deus. Se você está mal, meu querido, corra com a máxima urgência para a presença de Deus, sabendo que Deus está disponível para tratar a sua vida. E claro, longe de mim ser leviano, dizendo que você vai orar e de repente, bum, sua depressão vai sumir. Longe de mim dizer isso. Quem disser isso para você está prometendo coisas que nem a Bíblia promete. Você vai ver homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, que morreram com dificuldades emocionais na sua vida, com pontos emocionais que não foram superados, que não foram resolvidos na sua vida. Mas eu tenho certeza que se pelo menos Deus não te curar, Ele vai fazer com que o insuportável se torne suportável. Com certeza, eu e você temos questões na vida que nós não temos resposta hoje e não teremos resposta nessa existência, mesmo que sejamos casa do Espírito Santo e mesmo que estudemos as Escrituras todos os dias.
simplesmente algumas coisas não estão disponíveis para a nossa existência humana. Mas com a presença de Deus, o insuportável se torna suportável. Mas sem a presença de Deus, até a mais confortável das vidas se torna extremamente insuportável. E por isso que você vê, infelizmente, o índice de depressão, o índice de suicídio, ele era muito mais antes, mas ele ainda é muito maior nas classes mais altas, nas pessoas mais abastadas financeiramente, do que nas classes mais baixas. E parece um contraditório, porque as pessoas que têm dinheiro, pela ótica da sociedade, elas têm acesso às melhores coisas, à vida mais confortável, a tudo que alguém pode desejar. Mas a questão, querido, é que existe um vazio que só Deus pode preencher no homem. Então, se com Deus o insuportável se torna suportável, sem Deus, o mais confortável dos mundos é extremamente insuportável. Eu não sei qual é a origem da sua depressão e talvez você não saiba qual é a origem da depressão de que alguém do seu lado esteja passando, mas você tem a arma da oração, você tem a presença de Deus e você tem a palavra que traz vida e esperança. Que você corra direto para os pés do Senhor, porque mesmo que Deus não te cure imediatamente, afinal de contas Ele faz isso, mas não faz com todas as pessoas, isso cabe apenas a Ele. Mas eu tenho certeza que com Deus, todos os fardos pesados da vida se tornam suportáveis. Então não se culpe, eu espero que através desse vídeo você possa entender que nós somos humanos, nós somos suscetíveis, mas existe um Deus que nos ama e está disponível a estar do nosso lado em todo o tempo. E mesmo que você não tenha se encaixado com nada desse vídeo, falou, Thiago, eu nunca tive depressão, eu sou um cara super alto astral, eu nunca vou ter depressão. Eu gostaria de te convidar a você não apenas sorrir com os que sorriem, mas também chorar com os que choram. Que Deus use você como instrumento de cura, não apenas através de uma oração, mas também através de um abraço. Também através de 5 minutos numa conversa onde você fica apenas ouvindo. Pessoas que precisam tão somente desabafar. Eu lembro de diversas situações, gente, não foram poucas. As pessoas falam, Thiago, eu quero conversar com você, preciso de uma oração, preciso de uma palavra. A pessoa passa 40 minutos, 1 hora falando. E eu não falo nada, simplesmente faço uma oração no final. E na verdade o que a pessoa precisava não era nem ouvir, era só desabafar, sabe? Então que você seja esse instrumento de Deus também. E eu quero trazer, querido, humildemente essa compreensão, como citei no início do vídeo, sem a pretensão de esgotar o tema, mas de trazer um pouco de luz, aliviar o seu fardo e te dizer que nós temos um Deus que se importa com nós mais do que nós mesmos. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo, manda para alguém, seja canal de Deus também. Valeu? Deus te abençoe e até a próxima.